Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes do canal O Pão Nosso. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal de oração, reflexão e devocional diário. Estou muito feliz, irmãos, por estar nesse trabalho, nessa missão que Deus colocou no meu coração, de estar gravando esse vídeo, de estar refletindo sobre a palavra do Senhor. Como eu tenho comentado com alguns colegas meus, quem mais está ganhando sou eu, porque agora eu passo mais tempo meditando na palavra de Deus, refletindo como o Senhor nos ensina, para examinar as Escrituras. E assim, o conhecimento espiritual aumenta na minha vida. Com o passar do tempo, crescerei na graça e no conhecimento, e eu quero convidar você a crescermos juntos em nome de Jesus. Na reflexão de hoje, estaremos refletindo e analisando sobre o Salmo 31, a oração do rei Davi, quando ele estava sendo perseguido e clamando pelo livramento do Senhor contra os seus inimigos. É muito importante ressaltar que sempre que o rei Davi estava em dificuldades, ele sempre clamava ao Senhor, seu Deus, que tinha ungido e escolhido ele para ser o rei de Israel. E dessa forma, nós também temos que fazer, clamar aquele que nos chamou no dia da nossa dificuldade. Amém? Quero deixar uma lida imagem com uma passagem, uma frase de reflexão sobre a nossa vida, porque tudo aquilo que é para fazer para Deus dá muito trabalho, para nós é pesado, mas se é para fazer as coisas que satisfazem a nossa carne, é prazeroso. Então eu queria deixar essa imagem para os irmãos compartilharem e meditarem nela. Amém? A imagem eu vou deixar nos comentários o link para download. É totalmente gratuito, não precisa fazer instalação de programa nenhum. É só clicar no link, você vai lá e faz o download da imagem e é só usar em nome de Jesus. Também quero aproveitar o momento e convidar os irmãos a se inscreverem no canal, a deixar o like, deixar um comentário, compartilhar e ativar as notificações. É esse sininho que fica aí do lado. Meus irmãos, são 5 ações muito simples, mas que são de grande valor e importância para o crescimento do canal. Porque quanto mais os irmãos comentam, compartilham, se inscrevem, dão like, mais o YouTube compartilha com outras pessoas. E essa palavra maravilhosa que te alcançou vai alcançar mais pessoas. Amém? Muito obrigado em nome de Jesus. Os Salmos, irmãos, o livro de Salmos, ele apresenta uma grande variedade de temas. Se a gente lê o Salmo 25, o Salmo 91, o Salmo 31, ele tem temas diferentes. Mas a maioria dos salmos, eles priorizam a enfatizar a oração, o louvor e a adoração a Deus, reconhecimento do que Deus fez na vida dos salmistas. Os salmos têm muitos autores. O que eu queria ressaltar é que 73 dos salmos escritos, eles foram escritos pelo rei Davi. Todos os salmos, eles foram escritos por um longo período de tempo na história de Israel. E o salmo que estudaremos e meditaremos hoje, ele foi escrito pelo rei Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Agora eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a sua Bíblia. Eu queria ressaltar, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Amém? Livro de Salmos, de número 31, verso do 1 ao 8. Que diz assim: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado.
Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregastes nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Que maravilha essa declaração do rei Davi com relação ao Senhor. Ele clama e agradece porque o Senhor não permitiu que ele caísse nas mãos dos inimigos, e da mesma forma, irmãos, Deus não permitirá que caiamos nas mãos dos nossos inimigos. Se estivermos na sua presença, o Senhor, ele irá nos livrar e nos dar força. Amém? Agora, irmãos, vamos analisar um pouco mais, de uma forma um pouquinho mais detalhada, sobre a passagem. Todos os dias, nós somos desafiados, nós somos confrontados com decisões que irão afetar como e com quem nós iremos passar boa parte do nosso tempo. E se nós não estivermos dando prioridade ao nosso tempo em administrar, há muitas outras pessoas por aí querendo preencher o nosso tempo, querendo criar agenda para nós. Essa pressão, ela pode nos fazer sentir perseguidos pelas tarefas, por um monte de coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E acabamos sendo tentados a colocar o nosso relacionamento com Deus, que é mais importante, em segundo plano. No Salmo de hoje, percebemos pela oração, pelo clamor de Davi, que ele estava sendo perseguido. E é muito provável que ele estivesse fugindo do rei Saul. Enquanto ele escrevia essas palavras, algumas vezes Davi escapou por pouco. E em outras vezes, ele se agachou no deserto para se esconder do rei Davi, que buscava tirar a vida dele, porque Davi tinha sido ungido rei, e o povo tinha reconhecido que Davi seria o rei. E Saul, não aceitando, o perseguia para matar. E uma coisa, irmãos, quando o que me faz refletir nisso, é que tem pessoas que perderam a graça de Deus, tem pessoas que perderam a unção de Deus, são homens de Deus porque foram ungidos, foram escolhidos por Deus. A pessoa foi ungida, mas com o passar do tempo, ela se perdeu da graça. Ela deixou de fazer aquilo que Deus ordenava ela para fazer e quis fazer aquilo que ela achava que era bom para Deus. E isso nós temos que aprender, que o que nós devemos fazer não é aquilo que acreditamos ser bom para a obra, acreditamos ser bom para Deus, mas é aquilo que Deus pede para nós fazer, ainda que não faça sentido, que foi o caso do rei Saul. Não fazia sentido para ele sacrificar tudo. Ele quis pegar os bois, quis pegar os ouros, e ali ele perdeu o brilho para Deus, porque ele era uma pessoa desobediente. Amém? Então fica a dica: faça a vontade de Deus, não aquilo que você acha que é bom para Deus. Amém? E para o irmão que estiver sendo perseguido, se você foi chamado por Deus, fica na fé, aguarde, porque no momento certo Deus vai te honrar e todos vão enxergar quando Deus te honrar. Amém? Mais adiante no Salmo de hoje, no versículo 14, 15, nós
se lermos, vamos observar Davi declarar que ele confia no Senhor, porque o Senhor é o seu Deus. E Davi diz mais: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Davi, irmão, ele tinha entendido que Deus estava no controle e confiou que o Senhor iria livrá-lo. Isso me faz lembrar de Abraão, irmãos. Abraão tinha somente um filho que o Senhor tinha dado para ele. E isso é uma passagem muito importante que me faz refletir sobre primícia. Em um outro vídeo, quero comentar sobre primícias para Deus. Abraão teve o seu filho requisitado para ser sacrificado para Deus. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que ele hesitou ou que ele contestou a Deus. Porque mais na frente nós vemos, salvo engano, o apóstolo Paulo, ele diz que Abraão confiava que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho Isaque. Então, Davi sabia que Deus estava no controle e que ele tinha poder para livrá-lo do mal, das mãos de Saul e de todos os seus inimigos. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, nós acabamos nos escondendo no deserto, tentando escapar dos inimigos. E mesmo assim, com os nossos esforços, há momentos em que realmente sentimos que estamos sendo pressionados e perseguidos pelas qupessoas que querem nos gastar, nos prejudicar com desejo, e colocando projeto e querendo fazer a gente tomar uma decisão errada para nossa imagem ser difamada no meio dos irmãos, no meio da igreja, no meio da família, seja no trabalho. Eles querem acabar com o nosso nome, com a nossa reputação. Isso eu me lembro de Elias. Elias fugiu para o deserto. O homem orou e Deus fez fogo cair do céu, consumiu aquela oferta, matou aqueles profetas de Baal, mas por um bilhete ele fugiu, irmão. Isso eu observo a natureza humana de Elias. Deus nos usa, Deus fala conosco, Deus opera maravilha, mas por algum momento da nossa vida, a natureza humana acaba falando mais alto e a tristeza bate. E a gente acaba fugindo. Mas Deus, ele reconhece a nossa fraqueza e ele vai ao nosso encontro, assim como ele foi com Elias. Amém? Durante o seu tumulto físico e emocional, Davi, ele confessou corajosamente que ele confiava no Senhor. E logo após tudo isso, ele acrescentou que seu futuro está nas mãos de Deus, conforme está escrito no verso 15. A palavra hebraica para futuro, que foi originalmente escrita no texto, ela é a palavra ETH. Os irmãos me perdoem, mas eu não sei pronunciar. Até rimou, né? Glória a Deus. Significa tempo na maneira como pensamos hoje, como em um período de tempo. No entanto, também pode significar nossas circunstâncias ou uma temporada. O que eu quero dizer, o que a palavra quer dizer, é que talvez eu ou você estejamos em uma temporada, em um tempo difícil, ocupado, devido aos projetos e às responsabilidades que elas acumulam na nossa vida. Ou, irmãos, as suas circunstâncias, elas estão te perturbando pela pressão que as outras pessoas estão colocando em você para gastar o seu tempo como eles querem? Vocês já passaram para analisar nisso? Reflitam sobre essa pergunta. Se estivermos tendo problema para administrar nossos papéis, nossas responsabilidades, podemos ecoar as palavras de Davi, podemos repetir, colocando nossa confiança em Deus para nos ajudar a organizar nossas tarefas, tudo aquilo que está fora de ordem os nossos dias. Amém? Podemos orar por sabedoria e discernimento da parte de Deus para sabermos exatamente como
podemos gastar e onde gastar o nosso tempo, para não fugirmos das nossas obrigações e nem negligenciarmos as pessoas em que Deus deseja que investamos o nosso tempo. As pessoas da nossa vida, irmãos, e os seus projetos, as pressões são muitas. Felizmente, a ajuda que recebemos do Espírito Santo, ela é abundante e suficiente para nos dar força e sabedoria para organizar tudo. É o Espírito Santo que nos capacita para ter tudo em controle, para abrir os nossos olhos espirituais a organizar e gerenciar toda a atenção, para acalmar toda a tempestade que nós estamos no meio e tomar a melhor decisão. E no meio dessa tempestade, guiar o barco por dias melhores e de calmaria e de confiança no nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus Cristo. Estamos chegando mais no final dessa reflexão do Salmo 31, do verso 1 ao 8, em que nós lemos e aprendemos com o rei Davi. Uma das coisas que mais agradava a Deus no rei Davi, não é que ele era santo. Todos nós sabemos que Davi teve seus erros, seus pecados, mas é que ele nunca saía dos pés do Senhor. Ele sempre estava na casa do Senhor buscando perdão e buscando o Senhor, a direção, clamando, reconhecendo que ele era Deus. Davi buscava refúgio no Senhor. Quando Davi, irmão, lutou contra Golias, ele falou: olha, você vem com espada e escudo, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E assim tem que ser na nossa vida. Todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter dias difíceis, todos nós vamos ter, irmãos, pessoas que nos perseguem porque nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo, seja na obra do Senhor. Geralmente aquele que não faz, ou aquele que perdeu o dom de Deus, no sentido que não obedece, não ouve mais a voz de Deus, começa a perseguir aqueles que Deus escolheu para fazer. Eles não aceitam serem trocados. O Senhor trocou, mas Saul não aceitou e perseguiu para matar. Mas tenha fé e confiança, porque o Senhor pode demorar um tempo para ele te colocar no lugar que ele te falou que ia colocar, mas ele te coloca. Ele vai criar o caminho necessário para quando você assentar e assumir a posição, todas as pessoas lideradas vão te respeitar e vão saber pela tua história que foi Deus que te colocou, assim como aconteceu na vida do rei Davi. O povo clamava, cantava o nome do rei Davi porque ele vencia. Saul matava 1, Davi matava 1000, porque Davi estava na direção de Deus. Amém, irmãos? Então isso serve no trabalho. Quem faz, tem aqueles que não fazem e fica perseguindo. As pessoas, elas querem te nivelar por baixo. Eles não querem acompanhar aqueles que estão trabalhando. Eles querem que aquele que está trabalhando diminua o seu trabalho para que se iguale àqueles que são preguiçosos. Amém? Continue firme, continue trabalhando, continue confiando no Senhor, acreditando que a sua vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele é poderoso para nos livrar das mãos dos inimigos e nos dar força para continuar a caminhada. Nesse momento, quero convidar os irmãos, depois dessa linda reflexão no Salmo 31, essa passagem em que Davi busca o socorro, a ajuda no seu Senhor. E que nessa oração venhamos buscar entregar o nosso caminho nas mãos do nosso Deus, em o nome do Senhor Jesus, e que Ele venha nos dar a proteção que precisamos. Soberano Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, mas neste momento queremos entregar a nossa vida mais uma vez nas tuas mãos, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Senhor, estamos sendo perseguidos.
O inimigo está à espreita, Senhor, tentando nos derrubar, armando ciladas, Senhor, tentando tirar a nossa vida espiritual, e até mesmo alguns casos estão sendo perseguidos para ser tirada a vida física da pessoa. Deus, venha dar livramento, venha dar proteção, venha dar cobertura espiritual que só o Senhor tem para dar, Senhor. Senhor, cremos na passagem que nós lemos hoje. Nós aprendemos, Senhor, que o Senhor é o único que pode nos salvar, é o único em que nós podemos confiar, que tem a mão e o braço forte e poderoso. Senhor, queremos te apresentar os nossos inimigos, Senhor. Senhor, façam eles ficarem confundidos, Senhor. Que eles lutem entre eles mesmos, meu Pai. Que eles não nos alcancem, Senhor. Traz o livramento para nós e para nossa família. Traz o livramento para o nosso lar. Traz o livramento para nossa esposa. Traz o livramento para os maridos, Senhor, das esposas que estão na caminhada, que estão sendo perseguidas, meu Pai. Abençoa o nosso lar, abençoa os filhos, abençoa as filhas em nome de Jesus. Traz entendimento na mente desse filho rebelde, meu Pai, para que eles confiem somente no Senhor, que as amizades do mundo, meu Pai, são passageiras, mas o Senhor permanece para sempre, meu Pai. O Senhor é eterno, o Senhor não tem começo, o Senhor não tem fim, o Senhor não existe, o Senhor é. Quando o Senhor falou para Moisés, Moisés perguntou: Senhor, quem eu direi que está me enviando? Diga a Moisés que o Eu Sou te enviou. Só pode existir aquilo que foi criado. O Senhor é, meu Pai, o Senhor é e sempre será. Por isso depositamos nossa confiança em Ti, que os nossos inimigos caiam por terra, em nome de Jesus. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo com fé e certeza, em nome de Jesus, amém, e assim nós te agradecemos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, reflitam nessa passagem. Todos nós vamos ter dificuldades, mas o mais importante é que o Senhor Jesus está do nosso lado. Amém? Assim eu agradeço. Fiquem todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenham um ótimo dia e bendito seja exaltado o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.